Olá, irmãos, muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de oração hoje à noite. Uma alegria poder estar com vocês, celebrando ao Senhor juntos e orando uns pelos outros hoje à noite, também meditando um pouco na palavra do Senhor, para que nossa vida seja confortada e consolada por meio dela. Vamos ler então 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 7, e o apóstolo Paulo, falando com Timóteo, diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Duas coisas interessantes nesse texto chamam a nossa atenção a partir daquilo que Paulo está falando com Timóteo. A primeira coisa é a oração. Paulo diz que antes de qualquer coisa nós devemos orar. Antes de qualquer projeto, ele nos exorta a usarmos as súplicas, as orações, as intercessões e as ações de graças. Então, Paulo nos convida a esse tempo de oração antes de qualquer coisa na nossa vida. Em segundo lugar, Paulo fala de Jesus Cristo como o único que é capaz de mediar entre Deus e o homem. Ele apresenta Jesus Cristo nesse texto, então, como Salvador, e ele fala que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E chegar ao pleno conhecimento dessa verdade só é possível por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo diz que ele foi designado pregador e apóstolo desse Jesus, das verdades acerca de Jesus Cristo, que a nós foram confiadas também, e que nós devemos pregar sobre o Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, para que todo ser humano pecador arrependido possa então ter vida e vida eterna. Que nós tenhamos então isso como grande desafio e responsabilidade para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra e suplicamos que nessa noite nós possamos estar diante do Senhor com alegria, com gratidão em nossos corações, intercedendo, suplicando, ó Pai, agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos abençoa, Pai, e nos guarda de todo o mal e, acima de tudo, nos faz testemunhas da verdade e da salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ter nosso momento de louvor. Logo depois voltamos para a meditação da palavra de Deus.
Vamos bater as palmas? Alegrar as suas com alegria. Eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário, dando glória, aleluia, 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 aleluia. O poder, o louvor, a glória e honra ao nome do Senhor, que sofreu, que morreu, nossa vergonha, mas Ele ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia ao nosso Senhor. Amém. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Muito bem, irmãos, agora, depois desse tempo de louvor, de adoração ao Senhor, vamos mais uma vez ler a Palavra de Deus e vamos meditar sobre o que ela nos diz para as nossas vidas hoje à noite. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 18. O texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então esse texto nos mostra Jesus Cristo na visão do apóstolo João. A mensagem que está contida nos evangelhos, e os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a mensagem que está contida nesses evangelhos nos ensinam sobre a vida de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Quando ele encarnou, veio, habitou entre os homens, então os apóstolos, ou aqueles que foram instruídos pelos apóstolos, depois da sua ascensão, escreveram o texto sagrado, contando então a vida de Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles têm o mesmo conteúdo, ou seja, eles foram narrados, ou a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas, elas têm a mesma visão, eles tinham a mesma ótica, olharam pelo mesmo prisma, pela mesma lente, a história de Jesus Cristo. Então eles narraram essa história desde o nascimento de Jesus até a sua morte. Eles se diferenciam de João porque no Evangelho de João, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo narra a história apenas do ministério de Jesus Cristo.
de quando ele começa, é claro que ele fala do surgimento do verbo no capítulo 1, ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele vai narrar a existência ou a chegada desse verbo aqui nesse mundo, e depois então ele vai narrar o ministério de Jesus Cristo entre os homens. Tendo então isso na nossa mente hoje à noite, eu quero falar um pouco com vocês de Jesus Cristo nessa visão do apóstolo João, na maneira ou através da maneira pela qual João narra os acontecimentos inerentes ao ministério de Jesus Cristo. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, versículo 1 ao 18 do capítulo 1 de João, João vai nos ensinar aqui que Jesus Cristo veio para esse mundo para nos revelar a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, um pouco mais na frente de João, ele vai dizer que, chegada a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, na plenitude de Deus, Jesus veio para então nos revelar plenamente a pessoa de Deus. As ações de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, tinham então como alvo o homem pecador. Jesus veio por causa do meu e do seu pecado. Jesus Cristo veio por causa de todos os pecadores que estão nesse mundo, que estavam naquele momento que ele veio pelos pecadores que estão hoje nesse mundo e pelos pecadores que amanhã, e o amanhã que é um futuro, pode ser um futuro a curto, médio e longo prazo, já estarão aqui esses pecadores. Jesus morreu também por eles. Nesse aspecto, não existe um pecador pelo qual Jesus Cristo não tenha derramado o seu sangue, pelo qual Jesus Cristo não tenha entregue a sua vida na cruz do Calvário. Portanto, então, irmão, Jesus Cristo tinha o pecador em mente, tinha o pecador como alvo da sua vinda a esse mundo. Não havia meios de esse homem pecador salvar-se. Então, Jesus Cristo veio para salvar o homem pecador. Então, nesse texto, os versículos que nós lemos, nós vamos encontrar aqui 3 ações de Jesus Cristo em relação a esse homem pecador. 3 ações que Jesus, ao vir a esse mundo, exerce em relação ao homem pecador. A primeira é iluminar. No versículo 1 até o versículo 9, nós vamos encontrar essa ação de Jesus Cristo no que diz respeito à sua iluminação ao homem pecador. E essa iluminação não é só que Jesus veio e colocou uma luz sobre a cabeça do homem. A iluminação tem a ver com o dar entendimento ao homem pecador de o quanto ele era pecador, de o quanto ele é pecador e de o quanto ele necessita de um Deus santo, de arrependimento, de mudança de conduta, de mudança de vida, de transformação do seu caráter e de fé na bendita pessoa de Jesus Cristo. O versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, diz o versículo 4. Então Jesus, o verbo eterno, ilumina a todo homem. O apóstolo João nos ensina nesse texto, falando então da eternidade do verbo. Ele inicia falando disso no versículo 1, falando de que Jesus Cristo é o verbo, e o verbo aqui é a palavra, é o Logos de Deus, a palavrinha grega chamada de Logos, dizendo que ele é eterno porque ele estava lá no princípio com Deus. Então João fala da eternidade de Jesus Cristo. E veja que ele também fala do relacionamento de Jesus Cristo com o próprio Deus, ou seja, ele coloca os dois num relacionamento único. Então, Pai e Filho, as duas pessoas da Trindade, e depois João também vai falar lá no capítulo 16 da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então ele diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele relaciona Jesus Cristo com a pessoa de Deus. Então o verbo era Deus. Então destaca a autoridade de Jesus Cristo, o verbo, no versículo 3, dizendo que ele fez todas as coisas. Então coloca Jesus lá no princípio, lá na criação,
de todas as coisas. Então todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Depois então de fazer essa apresentação da pessoa de Jesus Cristo, Ele vai nos dizer da capacidade que Jesus Cristo tem de iluminar a todos os homens. A vida era a luz dos homens, diz o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus é a vida, e quando essa vida se manifestou aos homens, Ele então trouxe iluminação para que o homem pudesse compreender acerca de Deus, a respeito da salvação que o próprio Cristo veio trazer para nós. Com isso, então, João está atribuindo para a pessoa de Jesus Cristo toda a capacidade, toda a autoridade de salvar o homem pecador. João está atribuindo a Jesus Cristo toda a autoridade e capacidade para libertar o homem do pecado, do poder de Satanás e da morte. Diz ali o versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, quando essa luz que é Jesus brilha nas trevas da nossa vida, as trevas que estavam ali não resistem à poderosa luz e elas saem. E essa luz, para brilhar em mim e em você, depende do poder do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus para as nossas vidas. Quando chega então no versículo 6 até o versículo 8, João faz um parêntese para falar da pessoa de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus. Ele veio para preparar o caminho para Jesus, porque Deus havia passado um período ali de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, silencioso, sem mandar nenhum profeta, sem falar com o homem através de visões. Então chamamos isso aí o período de silêncio intertestamentário, significa entre um testamento e o outro. E aí no final desses 400 anos, eles são quebrados pelo envio de João Batista como aquele que veio preparar o caminho para Jesus Cristo. É tanto que João pregava no deserto uma mensagem de arrependimento, chamando os judeus a esse arrependimento. Então João o apóstolo fala de João Batista no versículo 6 até o versículo 8. E quando ele chega então no versículo 9, ele de novo vai nos falar da eficiência de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Suficiência de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, irmãos, é suficiente para salvar a todo homem pecador. Quando Deus enviou a Jesus Cristo, Ele enviou ao mundo. Ele enviou por amor ao mundo. Então, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo é suficiente para salvar a todo homem. Porém, Ele é eficiente para salvar aquele que crê. A saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, todo homem, por meio da sua fé em Jesus Cristo, na sua palavra, pode ser iluminado para a salvação. E aí, isso é um processo que acontece quando o homem começa a ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, ele teve a capacidade de iluminar a minha vida. Jesus Cristo foi eficiente e suficiente para iluminar a sua vida se você já é um crente hoje. Mas também Jesus Cristo é suficiente e é eficiente para iluminar a sua vida se você ainda não creu nele como o Senhor e Salvador da sua vida. Basta você voltar-se para a palavra. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a Bíblia. Não é o homem que você precisa ouvir, mas é a Bíblia que você precisa ouvir. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, quando você começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus que está sobre esse mundo, que está aqui, ele então começa a iluminar a sua mente e o seu coração para nascer ali uma fé que lhe salva, que nós chamamos de fé salvadora. Portanto, há um poder em Jesus Cristo para iluminar a sua vida também. Mas tem uma segunda lição que nós aprendemos aqui da ação de Jesus Cristo, e ela nos diz que Jesus Cristo, ele é capaz de nos fazer filhos de Deus. No versículo 10 diz, o verbo estava no mundo,
o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Verbo eterno se fez homem, habitou entre nós, diz o versículo 14, cheio de graça e de verdade, para que nós, então, pudéssemos nos tornar filhos, para que todo aquele que nele crê tenha o poder de ser feito filho de Deus. O versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui então há uma ação de Deus em transformar as suas criaturas humanas em filhos de Deus. Então Deus envia o seu Filho, o Verbo eterno que se faz homem, cheio de graça e de verdade, para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos. E é interessante que João destaca aqui para quem Jesus Cristo veio. Ele diz no versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa referência de que Jesus Cristo veio para os judeus. Quando o anjo aparece para Maria, o anjo diz que Maria vai conceber pelo poder do Espírito Santo, ela vai dar à luz a um filho, e diz ainda que o seu nome será Jesus, ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Lembra que Maria fazia parte da tribo de Judá, uma das tribos de Israel. Então, quando fala do seu povo, está falando especificamente do povo judeu. Em princípio, Jesus Cristo, então, veio para ser a salvação para os judeus. Não é que nós não fizéssemos parte do plano salvador de Deus. O restante da humanidade, Deus iria trabalhar por meio da nação de Israel, por meio da fé que eles depositassem em Jesus Cristo, para que o restante do mundo fosse salvo. Mas aí o texto diz que eles não receberam a Jesus Cristo. Eles não o reconheceram como Salvador, eles não o reconheceram como Messias, eles não os reconheceram como o seu mestre. E essa rejeição dos judeus à pessoa de Jesus Cristo fez com que o Senhor se voltasse então para todos os outros povos não judeus, a quem a Bíblia chama de gentios, e agora todos os que são gentios e que se voltam para a pessoa de Jesus Cristo passam a ser filhos de Deus. Aí a ideia de voltar aqui significa dizer crer na pessoa de Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, então, tornam-se filhos de Deus. Essa é a única e principal razão, irmãos, para a qual Jesus Cristo veio a esse mundo. Tornar o homem pecador amigo de Deus. Tornar o homem pecador filho de Deus. Tornar o homem pecador perdido num pecador lavado, regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. O seu ministério consistia então em fazer com que o homem cresce nele. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez aqui nesse mundo, todos os seus milagres, todas as suas ações, tinham como finalidade e têm como finalidade levar o homem pecador a crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, para que assim nós então pudéssemos ser transformados de meros pecadores em verdadeiros filhos. A nossa fé em Jesus Cristo nos transforma de meros pecadores destinados ao inferno de fogo em filhos de Deus, agora destinados à vida eterna na casa paternal com o Senhor. E isso acontece por meio do depositar da nossa fé no Verbo de Deus que se fez carne. Ele diz no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então é nossa fé que nos torna filhos de Deus. Mas é a nossa fé, não essa fé do acreditar. É a nossa fé na bendita pessoa de Jesus Cristo. Então, para você que ainda não é um crente, não é simplesmente você dizer que tem fé. É você ter fé na palavra, é você depositar essa fé em Jesus Cristo por meio da instrução da palavra de Deus que vai lhe dar a salvação. A terceira ação de Jesus Cristo nos diz que ele nos dá a conhecer o Pai.
O versículo 17 e 18 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus veio ser um novo caminho até o Pai. A lei, ela tentava conduzir o homem a Deus. Por que tentava? Se ela veio de Deus. A lei era santa, era boa, era justa. Mas o homem era incapaz de ser conduzido por Deus à obediência ou obedecendo à lei que o próprio Deus havia lhe dado. Como o homem não foi capaz então de cumprir a lei, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo e ele então cumpriu toda a lei. E aí esse cumprimento de toda a lei, por meio da pessoa de Jesus Cristo, o fez com que ele se tornasse um novo caminho até o Pai. Veja aqui que João menciona a lei, dizendo que até a lei, dizendo assim no versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, ou intermédio de Moisés, e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. Então ele distingue a lei da graça. A lei era o meio salvador de Deus, mas o homem tinha obrigações de cumprir aquilo que a lei dizia. A graça não impõe para nós sacrifícios, a graça não impõe para nós qualquer coisa para que então nós possamos alcançar a salvação. A graça não requer de nós méritos, mas a graça nos é dada pelo mérito do próprio Senhor Jesus Cristo. Então agora essa graça manifestada em Jesus Cristo é o caminho que nos conduz até Deus. O homem conhecia Deus no Velho Testamento através da lei, ou podia chegar a esse conhecimento através da lei. Já no Novo Testamento, o homem agora conhece a Deus através do seu próprio Filho Jesus Cristo, que trouxe a esse mundo a graça e a verdade. E com grande autoridade, Jesus Cristo nos leva a conhecer a Deus. Isso é possível porque Ele próprio é Deus. O versículo 15 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. De novo falando da eternidade de Jesus Cristo e da capacidade, da autoridade de Jesus Cristo de nos dar a salvação através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus. Então agora ele tem uma grande autoridade e é através dessa autoridade conquistada lá no Calvário, no túmulo vazio, que ele nos faz conhecer a pessoa de Deus. E isso é possível porque ele próprio é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim sendo, então, irmãos, quando nós o recebemos, nós nos tornamos conhecidos do Pai. Deus conhece a mim, Deus conhece a você através do seu Filho Jesus Cristo. Para você que não é um crente ainda, Deus também quer conhecer a você através do Filho dele, Jesus Cristo. Aquele que veio a esse mundo como propiciação também pelo seu pecado. Assim como ele veio como propiciação pelo meu pecado, ele também veio como propiciação pelo seu pecado. Que o Senhor Deus, então, lhe leve a esse conhecimento através da palavra, que você continue dando ouvidos a essa palavra, até que finalmente o Espírito Santo te conduza à salvação em Jesus Cristo. Sem a intervenção direta do Verbo de Deus, ou seja, sem a intervenção direta de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nós não tínhamos e não temos nenhuma condição de irmos para o céu. Sem Jesus Cristo, nós não temos de maneira nenhuma como chegarmos ao céu. Somente através de Jesus Cristo. Lembra do texto que eu li inicialmente hoje à noite, do apóstolo Paulo a Timóteo? Só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. É a única ponte. Jesus é a única ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. É a única maneira que o homem pode chegar ao céu, é através de Jesus Cristo. Portanto, nós hoje à noite que somos salvos, nós temos essa garantia, porque um dia nós cremos na ponte que é Jesus Cristo, que está nos conduzindo à pessoa de Deus. Todos nós
na qualidade de pecadores, nós estamos carentes dessa graça, da manifestação dessa graça de Deus. A graça de Deus sendo derramada sobre nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. E hoje nós olhamos para trás, nós olhamos para o passado, e lá no passado, quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo entregou a sua vida no meu lugar, no seu lugar, dando assim a maior demonstração da graça de Deus para com as nossas vidas. E por isso nós o louvamos e nós o exaltamos hoje à noite. Louve ao Senhor, glorifique a Ele pela manifestação da graça dEle para a sua vida. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te louvamos por Jesus Cristo, Teu Filho, que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, a fim de que nós pudéssemos crer nele e ter vida eterna. Abençoa, Deus, cada uma daquelas pessoas que nos ouviram hoje à noite, que ainda não tomaram essa decisão, para que elas venham a crer em Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. É o que nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E vamos projetar aí nossos pedidos de oração. Reúna sua família e faça esse tempo de oração agora.